Imagine acordar no meio da noite, paralisado, com a sensação de que algo ou alguém está no seu quarto. Olhares fixos, memórias fragmentadas e um medo que parece impossível de explicar. Neste audiolivro, você vai conhecer os relatos mais assustadores de abduções alienígenas que aconteceram aqui no Brasil. Casos reais, testemunhos emocionantes e mistérios que até hoje deixam marcas profundas na vida das vítimas. Prepare-se, porque depois de ouvir, você nunca mais vai olhar para o céu da mesma forma. Abduções no Brasil. Casos reais que atormentam pessoas. Este documento apresenta uma análise abrangente sobre o fenômeno das abduções extraterrestres no Brasil, explorando casos emblemáticos que marcaram a história da ufologia nacional. Da pioneira experiência de Antônio Vilas Boas aos recentes relatos compartilhados nas redes sociais, esta investigação revela o impacto psicológico, social e cultural dessas experiências inquietantes na sociedade brasileira. Introdução ao fenômeno das abduções. O termo abdução extraterrestre refere-se a supostos incidentes em quais seres humanos são levados contra sua vontade por entidades não humanas, presumivelmente de origem extraterrestre, para exames, experimentos ou outros fins ainda não completamente compreendidos. No Brasil, esse fenômeno ganhou notoriedade ao longo das décadas, atraindo a atenção tanto de pesquisadores quanto do público em geral. Nas últimas décadas, temos observado um interesse crescente por esse tipo de fenômeno, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Comunidades dedicadas ao estudo dos OVNIs, objetos voadores não identificados, e das abduções extraterrestres têm se multiplicado, dando origem a grupos de pesquisa, congressos e publicações especializadas. No contexto brasileiro, a riqueza de relatos e a peculiaridade de alguns casos transformaram o país em um centro de estudos ufológicos na América Latina. Os relatos de abduções possuem características recorrentes que merecem destaque. Entre os elementos mais comuns estão a perda de tempo, períodos não recordados pela testemunha, marcas inexplicáveis no corpo, sonhos vívidos e recorrentes envolvendo seres não humanos, sensação de paralisia durante o evento e lembranças fragmentadas que só emergem completamente através de hipnose ou técnicas de regressão. No Brasil, muitos destes elementos aparecem de forma consistente nos depoimentos, embora frequentemente misturados a aspectos culturais locais. O Brasil insere-se em um contexto ufológico mundial bastante complexo. Enquanto nos Estados Unidos, a ufologia ganhou força após o incidente de Roswell em 1947, no Brasil, os primeiros casos significativos começaram a surgir na década de 1950. A localização geográfica do país, sua vasta extensão territorial e a diversidade de paisagens, desde florestas densas até áreas desérticas, parecem contribuir para a ocorrência de relatos variados e numerosos. A relação entre a população brasileira e o fenômeno das abduções apresenta características culturais próprias, muitas vezes entrelaçadas com crenças religiosas sincréticas, mitologias indígenas e folclore regional. Esta combinação singular cria um cenário único para a manifestação e interpretação desses fenômenos, distinguindo os casos brasileiros dentro do panorama mundial da ufologia.
É importante destacar que, ao contrário do que acontece em outros países, o Brasil possui registros de abduções que datam de antes mesmo da popularização do termo. Relatos de comunidades indígenas e ribeirinhas, passados de geração em geração, descrevem encontros com seres não humanos que levavam pessoas para casas no céu ou cidades subterrâneas. Esses relatos ancestrais, quando comparados com descrições modernas de abduções, apresentam semelhanças surpreendentes, sugerindo uma possível continuidade histórica do fenômeno em território brasileiro. Os estudos acadêmicos sobre abduções no Brasil enfrentam desafios significativos. Por um lado, há o estigma associado ao tema, frequentemente tratado com ceticismo pela comunidade científica tradicional. Por outro lado, existe uma riqueza de dados não sistematizados, relatos pessoais, registros de grupos ufológicos independentes e documentação histórica, que carecem de metodologias apropriadas para sua análise. Alguns pesquisadores brasileiros têm buscado abordagens interdisciplinares, combinando conhecimentos da psicologia, antropologia, sociologia e até mesmo física teórica, para compreender melhor o fenômeno. Panorama histórico da ufologia no Brasil. A história da ufologia brasileira tem raízes que remontam ao início do século XX, embora os primeiros relatos documentados com maior consistência datem da década de 1930. Neste período, avistamentos de aeronaves misteriosas começaram a ser reportados em jornais locais, especialmente em regiões interioranas. No entanto, foi apenas após a Segunda Guerra Mundial, com o advento da era espacial e o crescimento do interesse global por OVNIs, que os relatos brasileiros ganharam maior sistematização e atenção. Durante as décadas de 1950 e 1960, o Brasil vivenciou um aumento significativo no número de relatos, coincidindo com a popularização internacional do tema. A fundação de organizações dedicadas à investigação de OVNIs, como o Comitê Brasileiro de Pesquisadores de Discos Voadores, em 1957, marca um momento importante para a institucionalização da ufologia no país. Este período também testemunhou a emergência de publicações especializadas e programas de rádio dedicados ao tema. O Brasil destaca-se no cenário mundial como um dos países com o maior número de registros de avistamentos e supostos contatos com extraterrestres. Estatísticas não oficiais sugerem que o país figura entre os 5 primeiros em ocorrências ufológicas documentadas, ao lado de nações como Estados Unidos, México, Reino Unido e Rússia. Esta abundância de casos pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a vasta extensão territorial, a baixa densidade populacional em certas regiões, facilitando avistamentos sem explicação imediata, e uma cultura geralmente receptiva a fenômenos paranormais. Particularmente interessante é a distribuição geográfica desses relatos no território brasileiro. Certas regiões emergiram como verdadeiros hotspots ufológicos, como o norte do país, especialmente o Pará, partes do Nordeste, como o Ceará, o Planalto Central e áreas do Rio Grande do Sul. Cada uma dessas regiões desenvolveu não apenas um histórico rico em avistamentos, mas também uma cultura local própria relacionada ao fenômeno, com impactos significativos nas comunidades afetadas. A década de 1970 representou um ponto de inflexão para a ufologia brasileira, com o surgimento de casos de maior repercussão nacional e internacional. O famoso chupa-chupa, na região amazônica, particularmente na ilha de Colares, no Pará, mobilizou inclusive as Forças Armadas brasileiras, que enviaram equipes de investigação através da chamada Operação Prato. Este caso é considerado um dos mais significativos da história ufológica mundial,
não apenas pela quantidade de testemunhas, mas também pela documentação oficial produzida pelos militares. Os anos 1980 e 1990 testemunharam a profissionalização dos estudos ufológicos no Brasil, com o estabelecimento de metodologias mais rigorosas de investigação e documentação. Congressos nacionais e internacionais passaram a ser realizados regularmente em solo brasileiro, atraindo pesquisadores de diversos países. Organizações como o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, CBPDV, e a Equipe UFO Brasil contribuíram significativamente para a sistematização das pesquisas, criando bancos de dados e estabelecendo protocolos de investigação alinhados com padrões internacionais. Um aspecto distintivo da ufologia brasileira é sua interação com as comunidades tradicionais e indígenas. Relatos de contatos com seres do céu ou visitantes das estrelas fazem parte do imaginário de diversas etnias indígenas brasileiras muito antes da era moderna. Pesquisadores têm identificado paralelos interessantes entre narrativas ancestrais e relatos contemporâneos de abduções e contatos, sugerindo uma continuidade histórica do fenômeno em território brasileiro. Tais conexões levantam questões importantes sobre a natureza transcultural do fenômeno e suas possíveis manifestações ao longo da história humana. Caso Vilas Boas, 1957. Pioneirismo mundial. Antônio Vilas Boas, um jovem agricultor de 23 anos da região de Minas Gerais. O caso Colares e a Operação Prato. Entre os meses de agosto e dezembro de 1977, a pequena ilha de Colares, localizada no estado do Pará, tornou-se palco de um dos mais extraordinários e bem documentados casos ufológicos da história brasileira. Centenas de moradores da região relataram avistamentos de objetos voadores não identificados que emitiam feixes de luz sobre a população. Estes objetos foram descritos com formatos variados, desde discos e esferas luminosas até objetos em formato de chumbinho ou charuto, e apresentavam comportamentos de voo que desafiavam as leis conhecidas da física, como mudanças abruptas de direção e velocidade. O que tornou o caso Colares particularmente inquietante foram os relatos consistentes de ataques. Aqui no Oráculo Universal, aprender faz parte do dia a dia. Quer mais? Link na descrição. Físicos aos habitantes locais. Dezenas de pessoas afirmaram ter sido atingidas por raios de luz que deixavam marcas semelhantes a queimaduras e perfurações na pele. A população local denominou estes objetos de chupa-chupa, devido à crença de que estes raios sugavam o sangue das vítimas. Os sintomas relatados incluíam tontura, fraqueza, anemia e adormecimento das áreas afetadas. O pânico se espalhou pela comunidade a tal ponto que muitos abandonaram temporariamente a região, enquanto outros organizavam vigílias noturnas armados com fogos de artifício para afugentar os objetos. A singularidade deste caso reside no fato de que, pela primeira vez na história brasileira, as Forças Armadas enviaram oficialmente uma equipe para investigar os relatos. A Força Aérea Brasileira, a FAB, estabeleceu a chamada Operação Prato, liderada pelo capitão Uirangê Holanda. A equipe instalou-se na região entre outubro e dezembro de 1977, coletando depoimentos, fotografando objetos não identificados e atendendo vítimas dos supostos ataques. Os militares registraram centenas de fotografias, filmagens e relatórios técnicos sobre as ocorrências. O impacto social do fenômeno em Colares foi profundo e duradouro. Além do êxodo temporário de parte da população, as atividades econômicas locais,
principalmente a pesca, sofreram severos impactos. Muitos pescadores recusavam-se a sair à noite, temendo encontros com os objetos luminosos. A saúde pública da região também sofreu impactos, com o pequeno hospital local sendo sobrecarregado por vítimas que apresentavam sintomas semelhantes. Este caso continua sendo um dos exemplos mais bem documentados de um fenômeno ufológico que afetou toda uma comunidade, causando não apenas avistamentos isolados, mas uma verdadeira crise social e de saúde pública em escala regional. Relatos civis durante o fenômeno chupa-chupa. Os testemunhos dos habitantes de Colares e regiões vizinhas durante o fenômeno chupa-chupa constituem um conjunto de relatos notavelmente consistente e detalhado. Pescadores, agricultores, donas de casa e crianças descreveram experiências semelhantes, apesar de muitos não terem contato entre si ou acesso a notícias sobre outros casos. Claudomira Paixão, uma das vítimas mais conhecidas, relatou ter sido atingida por um feixe de luz avermelhada enquanto dormia em sua residência. Segundo seu depoimento, sentiu-se paralisada momentaneamente e desenvolveu uma marca semelhante a uma queimadura no peito, acompanhada de forte anemia nos dias seguintes. Os relatos frequentemente mencionavam luzes de diferentes cores, principalmente vermelhas, azuis e brancas, que se projetavam dos objetos voadores em direção às pessoas. As vítimas descreviam uma sensação de adormecimento ou paralisia temporária ao serem atingidas por estes feixes, seguida de dores localizadas e, em alguns casos, perda momentânea de consciência. Muitas relataram ter testemunhado os objetos entrando e saindo da água da baía, sugerindo algum tipo de base subaquática, um elemento recorrente na ufologia mundial. Embora a maioria dos casos envolvesse apenas avistamentos e ataques com feixes de luz, alguns moradores relataram experiências que sugeriam tentativas de abdução. Itamar dos Santos, pescador local, afirmou ter sido puxado para cima por uma força invisível enquanto estava em seu barco, sendo salvo apenas porque outros pescadores conseguiram segurá-lo. Maria Benedita Saraiva descreveu ter visto seres pequenos, com cabeças grandes e olhos brilhantes observando-a pela janela de sua casa antes de ser atingida por um raio de luz que a deixou inconsciente por várias horas. As marcas físicas deixadas nas supostas vítimas apresentavam características inusuais. Perfurações precisas na pele, com bordas avermelhadas, sem sangramento significativo ou sinais de infecção posterior. O doutor Welaide Cecim Carvalho, médica que atendeu diversos pacientes em Colares durante o fenômeno, documentou estes casos e declarou publicamente que as lesões não correspondiam a nenhum padrão conhecido de dermatose, queimadura química ou picada de inseto. Alguns pacientes apresentavam anemia inexplicada e sintomas neurológicos temporários, como fraqueza muscular localizada. A consistência dessas marcas e sintomas, observados por profissionais de saúde, confere ao caso Colares um nível de credibilidade raramente encontrado em outros relatos ufológicos. Investigação militar, Operação Prato. A Operação Prato, iniciada oficialmente em 20 de outubro de 1977, representa um marco na história da ufologia brasileira por ser a primeira investigação militar oficialmente reconhecida sobre fenômenos UFO no país. Liderada pelo capitão Uirangê Holanda Lima, a missão foi estabelecida com objetivos claramente definidos: verificar a veracidade dos relatos de objetos voadores não identificados na região de Colares, documentar quaisquer evidências encontradas e, se possível, determinar a natureza dos fenômenos observados.
Inicialmente planejada para durar apenas algumas semanas, a operação se estendeu por quase 4 meses, sendo oficialmente encerrada em dezembro de 1977, embora existam indicações de que investigações não oficiais continuaram por mais tempo. A equipe da FAB estabeleceu uma base operacional na cidade de Belém e realizou incursões regulares às áreas afetadas. Utilizando equipamentos fotográficos avançados para a época, incluindo câmeras com filtros infravermelhos e equipamento de visão noturna, os militares conseguiram documentar dezenas de ocorrências. O acervo produzido durante a operação é impressionante. Mais de 500 fotografias, várias horas de gravação em filme 16mm, centenas de depoimentos gravados e relatórios técnicos detalhados sobre cada avistamento. Este material permaneceu classificado como secreto por décadas, com apenas partes sendo liberadas ao público nos anos de 1990. Particularmente notáveis são as fotografias obtidas pela equipe militar, mostrando objetos luminosos de diferentes formatos realizando manobras impossíveis para aeronaves convencionais da época. Análises posteriores destas imagens, realizadas tanto por técnicos brasileiros quanto estrangeiros, não conseguiram identificar falsificações ou explicações convencionais para os fenômenos registrados. Os relatórios técnicos elaborados pela equipe da Operação Prato descrevem objetos capazes de mudanças instantâneas de direção, acelerações e desacelerações súbitas, além da capacidade de pairar completamente imóveis no ar, características que desafiam os princípios conhecidos da aerodinâmica. O capitão Werangel Holanda Lima, após seu afastamento da FAB, concedeu algumas entrevistas polêmicas em que afirmou categoricamente que a sua equipe havia documentado a presença de objetos inteligentemente controlados de origem desconhecida. Segundo ele, os militares presenciaram pessoalmente dezenas de aparições e chegaram inclusive a estabelecer padrões de comportamento destes objetos. Holanda revelou que relatórios completos foram enviados ao alto comando militar, mas nunca divulgados integralmente. A morte do capitão em circunstâncias controversas em 1997, poucos dias após conceder uma longa entrevista sobre a Operação Prato, alimentou teorias conspiratórias sobre tentativas de silenciar testemunhas chaves do caso. Outros militares que participaram da operação, como o sargento João Flávio Costa e o sargento Álvaro Santos, também confirmaram em depoimentos posteriores a autenticidade dos fenômenos observados. 3 casos emblemáticos no Rio Grande do Sul. O caso da Fazenda Santa Rita, ocorrido em abril de 1978, no município de São Cepé, representa um dos incidentes mais bem documentados da ufologia gaúcha. O proprietário da fazenda, Flávio Botelho, e 6 de seus funcionários relataram a observação de um objeto metálico em formato oval, com aproximadamente 10 metros de diâmetro, que pairou sobre os campos por cerca de 15 minutos antes de desaparecer em alta velocidade. O evento ganhou notoriedade porque na manhã seguinte foi descoberta uma marca circular de aproximadamente 13 metros de diâmetro no solo, onde a vegetação aparentava ter sido queimada ou pressionada em sentido horário. Análises laboratoriais realizadas pelo Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria indicaram alterações na composição química do solo na área afetada, com níveis anormalmente elevados de alumínio e magnésio, além de uma inexplicável ausência de micro-organismos normalmente presentes. Em agosto de 1981, a pequena cidade de Soledade foi palco de um caso que combinou avistamento coletivo e supostas abduções. Durante uma semana inteira, dezenas de moradores relataram a presença de luzes não identificadas sobrevoando a região. Na noite de 17 de agosto, 3 jovens, Carlos Eduardo Machado, João Alcebiades da Rosa e Pedro Vitorino, desapareceram por aproximadamente 4 horas enquanto retornavam de uma festa na zona rural. Quando reapareceram,
estavam desorientados e apresentavam marcas avermelhadas em forma de triângulo no pescoço e braços. Sob hipnose conduzida pelo Dr. Irineu Silveira, psiquiatra de Porto Alegre, os 3 descreveram de forma consistente, em sessões separadas, terem sido levados para o interior de uma nave, onde foram examinados por seres humanoides de baixa estatura e pele acinzentada. O caso foi extensivamente investigado pela polícia local, que descartou a possibilidade de fraude ou intoxicação, e pelo CRID-OVNI, Centro de Recoleção e Investigação de Dados sobre Objetos Voadores Não Identificados do Uruguai, um órgão oficial de investigação. Em outubro de 1996, a cidade de Camaquã foi cenário de um dos mais intrigantes casos de abdução múltipla já registrados no Brasil. 3 famílias de agricultores que residiam em propriedades adjacentes relataram terem vivenciado simultaneamente uma experiência de abdução. No total, 11 pessoas, incluindo 4 crianças, descreveram terem sido paralisadas por uma luz intensa e posteriormente conduzidas para o interior de um objeto voador de grandes dimensões. As descrições dos procedimentos realizados pelos supostos seres extraterrestres apresentavam notáveis semelhanças, apesar dos depoimentos terem sido colhidos separadamente. Particularmente perturbador foi o relato da criação de um arquivo mental, uma espécie de memória compartilhada entre os abduzidos que lhes permitia comunicar-se sobre a experiência usando conceitos e termos que afirmavam não conhecer anteriormente. O caso foi investigado pelo Dr. Márcio Gonçalves, médico psiquiatra especializado em traumas, que documentou sintomas consistentes com transtorno de estresse pós-traumático em todos os adultos envolvidos. Estes 3 casos ilustram a diversidade e complexidade dos relatos gaúchos, que frequentemente envolvem múltiplas testemunhas, evidências físicas e impactos psicológicos duradouros. A consistência interna dos relatos e a credibilidade das testemunhas, muitas delas sem histórico prévio de interesse em ufologia, contribuem para que estes casos permaneçam como referências importantes na literatura ufológica brasileira e internacional. O fenômeno em outras regiões brasileiras. A região nordeste brasileira, além do já mencionado caso de Quixadá, no Ceará, possui uma rica história de relatos ufológicos que apresentam características próprias. Em Pernambuco, a Serra do Catimbau tornou-se conhecida na década de 1990 por uma série de avistamentos envolvendo luzes que interagiam com os viajantes nas estradas rurais. O Maranhão, particularmente nas áreas próximas aos lençóis maranhenses, registra frequentes relatos de objetos luminosos que emergem ou mergulham nas lagoas da região. Uma peculiaridade dos casos nordestinos é a frequente associação com o folclore local, como o sincretismo entre relatos de OVNIs e entidades das religiões afro-brasileiras, criando uma mitologia única que mistura elementos tradicionais e modernos. O centro-oeste brasileiro, com suas vastas áreas de cerrado e baixa densidade populacional, constitui-se como um importante foco de atividade ufológica, particularmente no Planalto Central. A região do entorno de Brasília, especialmente as cidades de Alto Paraíso de Goiás e São João de Aliança, tornou-se conhecida como o Triângulo das Bermudas brasileiro, devido à concentração de relatos. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é considerado por muitos ufólogos como uma janela para atividades extraterrestres, com dezenas de casos documentados anualmente. Uma característica distintiva dos relatos desta região é a frequente menção a comunidades humanas que supostamente mantêm contato regular com seres de outros planetas, algumas até afirmando possuir bases subterrâneas compartilhadas. Na região sudeste, além dos casos mineiros como Pioneiro, Vilas Boas, o estado de São Paulo concentra um significativo número de relatos, principalmente em 2 áreas, a Serra da Mantiqueira e o litoral norte. Cidades como Campos do Jordão, São José dos Campos e Utabu figuram regularmente nos registros ufológicos nacionais. O famoso caso Utabu, ocorrido em 1957, onde fragmentos metálicos supostamente provenientes de um OVNI que explodiu sobre o mar foram analisados em laboratórios, permanece como um dos poucos casos brasileiros com evidências físicas discutidas em publicações científicas internacionais.
A região metropolitana de São Paulo, apesar da poluição luminosa, também registra numerosos avistamentos, particularmente na área da Serra da Cantareira. Analisando os padrões de divergências entre os relatos das diferentes regiões brasileiras, notam-se algumas tendências interessantes. Os casos amazônicos frequentemente envolvem interações com corpos d'água e são mais comumente associados a efeitos físicos nas testemunhas, como no caso Colares. Os relatos do Centro-Oeste tendem a enfatizar comunicações telepáticas e mensagens de caráter espiritual ou ecológico. Já os casos do sul do país apresentam maior frequência de evidências físicas e marcas no terreno. Estas diferenças podem refletir tanto variações reais no fenômeno quanto influências culturais regionais na interpretação e relato das experiências. Um elemento comum em todas as regiões, no entanto, é o impacto traumático que estas experiências exercem sobre os envolvidos, com sintomas psicológicos persistentes que transcendem barreiras geográficas e culturais. Perfil dos abduzidos brasileiros. Um levantamento sistemático dos casos de abdução relatados no Brasil nas últimas 70 décadas revela padrões demográficos e sociais significativos. Contrariamente à percepção popular de que abduzidos seriam predominantemente pessoas sugestionáveis ou instáveis, os dados indicam uma distribuição bastante heterogênea. Em termos etários, embora exista uma concentração maior na faixa dos 20 a 45 anos, há relatos significativos envolvendo crianças e idosos. A distribuição por gênero mostra uma leve predominância masculina, de aproximadamente 55% dos casos, diferindo das estatísticas norte-americanas, onde as mulheres representam a maioria das testemunhas de abdução. No que se refere à ocupação e contexto social, observa-se uma interessante dicotomia no cenário brasileiro. Até a década de 1980, a maioria dos casos documentados envolvia pessoas de áreas rurais, com baixa escolaridade formal, mas profundo conhecimento de seu ambiente natural: agricultores, pescadores, seringueiros, garimpeiros. A partir da década de 1990, nota-se um aumento significativo de relatos em ambientes urbanos envolvendo profissionais liberais, estudantes universitários e funcionários públicos. Esta transição possivelmente reflete tanto mudanças reais no fenômeno, quanto maior disposição de pessoas com acesso à informação para relatarem suas experiências. A análise dos traumas psicológicos e mudanças comportamentais pós-abdução revela padrões consistentes nos vitimários brasileiros. A síndrome pós-abdução, como é denominada por alguns pesquisadores, manifesta-se através de sintomas como insônia crônica, pesadelos recorrentes, ansiedade generalizada e, em casos mais severos, sintomas próximos ao transtorno de estresse pós-traumático. Um elemento particularmente prevalente nos relatos brasileiros é o desenvolvimento de intensas fobias específicas, como o medo de escuridão ou de estar sozinho em espaços abertos, que interferem significativamente na vida cotidiana. Muitos abduzidos relatam também uma profunda transformação em suas crenças e valores, frequentemente desenvolvendo maior sensibilidade a questões ambientais e preocupações com o futuro da humanidade. Uma característica distintiva dos abduzidos brasileiros, quando comparados aos norte-americanos ou europeus, é a maior tendência a incorporar elementos religiosos tradicionais na interpretação de suas experiências. Sincretismos entre a explicação extraterrestre e referências a anjos, santos ou entidades espirituais são comuns em regiões com forte influência católica, espírita, kardecista ou de religiões afro-brasileiras. Não raro os abduzidos procuram inicialmente conforto e explicações em líderes religiosos, antes de buscar ufólogos ou psicólogos. Esta característica cultural influencia não só a narrativa das experiências, mas também os mecanismos de enfrentamento e recuperação adotados pelas vítimas. Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. Principais sinais e sintomas pós-abdução. Os indivíduos que relatam experiências de abdução frequentemente apresentam um conjunto de sequelas físicas e psicológicas que, pela sua consistência e especificidade, são consideradas por pesquisadores como potenciais evidências da realidade do fenômeno.
Entre as marcas físicas mais comumente relatadas estão as pequenas perfurações circulares na pele, com diâmetro variando entre 2 e 5 milímetros, geralmente sem sangramento aparente e com rápida cicatrização. Estas marcas tendem a aparecer em padrões geométricos, principalmente triângulos equiláteros e linhas retas equidistantes, e são encontradas tipicamente nas costas, área abdominal, parte interna das coxas e atrás das orelhas. A análise dermatológica destas marcas revelou, em diversos casos, alterações na pigmentação e na estrutura capilar da área afetada, sem explicação médica convencional. Outro conjunto de sintomas físicos inclui distúrbios temporários nos órgãos sensoriais, principalmente fotofobia, sensibilidade anormal à luz, e hiperacusia, sensibilidade aumentada a sons. Muitos abduzidos relatam desidratação inexplicável, mesmo quando a duração consciente da experiência parece breve, e dores musculares intensas, similares às causadas por esforço físico prolongado. Sintomas semelhantes aos de radiação leve também são relatados em alguns casos, incluindo náuseas, queda de cabelo localizada e sensação de queimação na pele exposta. Exames médicos realizados em abduzidos brasileiros documentaram, em casos selecionados, alterações temporárias no sistema imunológico, como contagens anormais de leucócitos e níveis elevados de cortisol, indicando resposta fisiológica a estresse extremo. No âmbito psicológico, os sonhos recorrentes representam um dos sintomas mais universais entre os abduzidos. Estes não são simples pesadelos genéricos, mas sequências detalhadas e repetitivas que frequentemente revelam elementos da experiência não lembrados conscientemente. Psicólogos especializados no atendimento a estas pessoas, como a doutora Maria Cristina Zangari, da USP, documentaram a consistência interna destes sonhos ao longo do tempo, mesmo quando os pacientes não mantêm registros escritos. Muitos abduzidos desenvolvem fobias específicas que não possuíam anteriormente, particularmente medo da escuridão, de estar sozinho em espaços abertos ou de luzes no céu noturno. Casos mais severos apresentam sintomas completos de transtorno de estresse pós-traumático, incluindo flashbacks vívidos, comportamento de evitação, hipervigilância e reações de sobressalto exageradas. A busca por validação e apoio psicológico constitui uma trajetória frequentemente dolorosa para os abduzidos brasileiros. Muitos relatam experiências negativas com profissionais de saúde mental que interpretam suas vivências exclusivamente como delírios ou alucinações, resultando em diagnósticos precipitados de transtornos psicóticos. Este cenário começou a mudar nas últimas 2 décadas, com o surgimento de grupos especializados de apoio psicológico, como o CEPAIM, Centro de Estudos e Pesquisas de Anomalias Mentais, no Rio de Janeiro, e o NEAMP, Núcleo de Estudos de Anomalias Perceptivas e Psíquicas, em São Paulo. Estes grupos adotam uma abordagem não patologizante, focada no alívio do sofrimento psíquico, independentemente da origem das experiências. Pesquisas recentes conduzidas por estas instituições demonstram que a maioria dos abduzidos apresenta melhora significativa de sintomas quando suas experiências são acolhidas sem julgamento, mesmo que os terapeutas não endossem explicitamente a interpretação extraterrestre dos eventos relatados. O papel da mídia brasileira. A cobertura do fenômeno das abduções extraterrestres pela mídia brasileira passou por transformações significativas ao longo das décadas, refletindo tanto mudanças na percepção social do tema quanto evoluções no próprio jornalismo nacional. Nos primeiros casos documentados, como o de Antônio Vilas Boas em 1957, a cobertura jornalística foi escassa e predominantemente cética, com publicações tradicionais evitando o assunto ou tratando-o com um tom claramente ridicularizante. Os poucos veículos que abordaram o caso seriamente foram revistas especializadas em temas paranormais ou publicações de circulação limitada. Rádios locais, especialmente no interior, demonstraram maior abertura para discutir os relatos, frequentemente no contexto de programas sobre mistérios e fenômenos inexplicados.
A década de 1970 marcou uma mudança significativa, com o crescimento do interesse público por temas ufológicos e o surgimento de publicações dedicadas, como a revista UFO, fundada por Ademar Gessé Ward, que se tornaria a mais longeva e respeitada publicação especializada do país. O fenômeno de Colares, em 1977, com sua dimensão coletiva e documentação militar, recebeu cobertura jornalística relativamente extensa, embora principalmente em veículos regionais paraenses. Foi neste período que o tema começou a ser tratado ocasionalmente por veículos de circulação nacional, ainda que frequentemente com enfoque sensacionalista ou como uma curiosidade. A popularização da televisão como meio de comunicação dominante nos anos 80 e 90 introduziu uma nova dinâmica na cobertura do fenômeno. Programas como o Fantástico, TV Globo e Documento Especial SBT ocasionalmente dedicavam segmentos ao tema, geralmente com uma abordagem que oscilava entre a curiosidade científica e o entretenimento. O caso da Operação Prato ganhou ampla exposição televisiva após a desclassificação parcial dos documentos militares nos anos 90, com documentários especiais produzidos por várias emissoras. Casos de abdução individual, por sua natureza mais controversa e dependente de testemunhos pessoais, recebiam um tratamento mais sensacionalista, especialmente em programas populares como o Programa do Ratinho SBT e o Linha Direta TV Globo. O advento da internet e das redes sociais transformou fundamentalmente a dinâmica informacional sobre o tema. Veículos jornalísticos digitais como G1, UOL e Terra passaram a cobrir casos ufológicos com maior frequência, geralmente com uma abordagem mais equilibrada que combina o relato das testemunhas com a perspectiva cética. Paralelamente, surgiram inúmeros blogs, canais de YouTube e podcasts especializados que proporcionam cobertura detalhada de casos de abdução, frequentemente produzidos por ufólogos amadores ou profissionais. Esta diversificação das fontes informativas criou um cenário complexo, onde coexistem jornalismo investigativo de qualidade, divulgação científica séria e conteúdo sensacionalista de baixa credibilidade. Para os abduzidos, esta nova realidade midiática representa tanto uma oportunidade para compartilhar suas experiências com audiências receptivas, quanto um risco adicional de exposição a tratamento inadequado ou exploração de suas histórias para fins de entretenimento. A visão científica e cética. A comunidade científica acadêmica brasileira tem tido historicamente uma postura de distanciamento em relação aos relatos de abdução extraterrestre, aliando-se ao posicionamento predominante na ciência internacional. O principal argumento apresentado pelos cientistas céticos é a ausência de provas materiais ou evidências físicas que possam ser submetidas a análises laboratoriais controladas e replicáveis, um requisito fundamental do método científico. Mesmo nos casos onde existem marcas corporais, alterações no solo ou outras evidências circunstanciais, os céticos argumentam que explicações convencionais não foram adequadamente descartadas antes de se considerar hipóteses extraordinárias como intervenção extraterrestre. Entre os pesquisadores que abordam o fenômeno a partir de uma perspectiva cética, destacam-se nomes como o Dr. Roberto Sabatini, neurocientista da Unicamp, e o Dr. Kentaro Mori, que tem publicado extensivamente sobre explicações alternativas para experiências de abdução. Estes pesquisadores apontam para uma combinação de fatores psicológicos, neurológicos e socioculturais que poderiam explicar os relatos sem recorrer a hipóteses extraterrestres. O fenômeno da paralisia do sono, por exemplo, é frequentemente citado como responsável por muitos relatos. Nesta condição, o indivíduo acorda durante a fase REM do sono, mas permanece temporariamente paralisado, um mecanismo natural que impede movimentos durante os sonhos, frequentemente experimentando alucinações vívidas que podem incorporar elementos de seu ambiente cultural, incluindo narrativas sobre alienígenas populares na mídia. A psicologia das experiências anômalas oferece outras explicações potenciais. O Dr. Wellington Zangari e a Dra. Fátima Regina Machado, do Interpsi,
Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais da USP, tem estudado como fatores como sugestionabilidade, propensão à fantasia e experiências traumáticas prévias podem contribuir para a interpretação de eventos ambíguos como encontros extraterrestres. Fenômenos como falsas memórias, onde recordações detalhadas mas fictícias são inadvertidamente criadas durante processos como hipnose ou entrevistas sugestivas, também são apontados como possíveis mecanismos para alguns relatos. Estudos conduzidos pelo laboratório demonstraram que indivíduos com alta sugestividade. Novos avanços em pesquisas sobre abduções. As últimas 2 décadas testemunharam avanços significativos nas metodologias e tecnologias aplicadas à investigação de supostos casos de abdução extraterrestre no Brasil. A incorporação de análises forenses contemporâneas representa uma das evoluções mais promissoras neste campo. Laboratórios como o Centro de Análises Forenses Aplicadas à Ufologia, o CAFAL, em São Paulo, e o Núcleo de Identificação de Marcas Anômalas, ou NIMA, em Belo Horizonte, desenvolveram protocolos específicos para a documentação e análise de marcas corporais relatadas por abduzidos. Utilizando técnicas como microscopia de alta resolução, termografia infravermelha e espectroscopia para analisar alterações dérmicas, estes centros buscam estabelecer se as marcas apresentam características distintas de lesões convencionais, como picadas de insetos, queimaduras ou dermatoses. Avanços no campo da neurociência têm permitido investigações mais sofisticadas dos aspectos psicológicos e neurológicos das experiências de abdução. O Laboratório de Neuroimagem Funcional da UFRJ, sob direção da doutora Fernanda Tovar Mal, iniciou em 2018 um estudo utilizando ressonância magnética funcional, o fMRI, para comparar padrões de ativação cerebral entre indivíduos que relatam abduções e grupos controle. Resultados preliminares, embora ainda não conclusivos, sugerem diferenças nos padrões de ativação em áreas associadas à percepção espacial e integração sensorial. Paralelamente, pesquisadores da USP têm aplicado técnicas avançadas de análise de narrativas e linguística computacional para identificar padrões discursivos que possam diferenciar relatos baseados em experiências reais daqueles confabulados ou influenciados por contaminação cultural. O desenvolvimento de bancos de dados digitais e sistemas de inteligência artificial para a análise comparativa representa outro avanço metodológico significativo. O projeto Taxonomia de Contatos, da Universidade Federal de São Carlos, está criando um extenso banco de dados categorizando elementos de milhares de relatos coletados nas últimas 70 décadas, permitindo análises estatísticas sofisticadas de padrões, correlações e anomalias. Este tipo de análise de Big Data pode identificar consistências sutis entre casos que seriam impossíveis de detectar através de comparações manuais tradicionais. A aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina para identificar clusters de características similares em relatos tem revelado agrupamentos interessantes que transcendem barreiras geográficas e temporais. A cooperação internacional em investigações tem se intensificado significativamente nos últimos anos. Pesquisadores brasileiros têm estabelecido colaborações formais com instituições como o Scientific Coalition for UAP Studies, nos Estados Unidos, o Center for Fortean Zoology, no Reino Unido, e o GEPAN, na França. Estas parcerias facilitam o compartilhamento de metodologias, equipamentos avançados e análises comparativas de casos similares ocorridos em diferentes países.
Um projeto particularmente ambicioso é o Protocolo Global de Investigação de Abduções, uma iniciativa multinacional liderada pelo Dr. Roberto Couto, da UFMG, que busca estabelecer procedimentos padronizados para documentação, análise e preservação de evidências em casos de abduções, permitindo comparações metodologicamente rigorosas entre casos de diferentes regiões do mundo.
Gostando desse conteúdo? No Oráculo Universal temos muito mais esperando por você. Confira no link abaixo. Novas gerações e relatos atuais. O fenômeno das abduções continua sendo relatado por brasileiros de todas as idades. Mas os casos envolvendo pessoas nascidas após o ano 2000, os chamados nativos digitais, apresentam características distintivas que refletem tanto mudanças socioculturais quanto novas formas de documentar e compartilhar estas experiências. Jovens em áreas urbanas, particularmente aqueles com acesso à educação superior e familiaridade com tecnologia digital, tendem a relatar suas experiências com terminologia mais técnica e nuançada. Enquanto gerações anteriores frequentemente recorriam a referências religiosas ou folclóricas para contextualizar suas vivências, os relatos contemporâneos incorporam mais comumente conceitos da física quântica, teoria das cordas e hipóteses de multiversos, mesmo quando os relatores não possuem formação científica formal nestas áreas. O contraste entre relatos urbanos e rurais permanece significativo, mas com algumas convergências interessantes. Jovens agricultores, pescadores e trabalhadores rurais, tradicionalmente mais isolados do fluxo principal de informações, agora têm acesso à internet via smartphones, mesmo em regiões remotas. Esta conectividade tem resultado em relatos que mesclam elementos da tradição oral local com conceitos e terminologia absorvidos de fontes digitais globais. Lucas Ferreira, jovem pescador de 22 anos da região amazônica, descreveu sua suposta abdução ocorrida em 2019, utilizando simultaneamente referências à tradicional mitologia regional de Boto Encantado e conceitos como tecnologia interdimensional e alteração da matriz espaço-temporal. Uma hibridização discursiva que reflete a complexa intersecção entre tradição e modernidade no Brasil contemporâneo. O uso de tecnologia para registros dos eventos representa uma evolução significativa na documentação contemporânea. Diferentemente de gerações anteriores, que podiam apenas relatar verbalmente suas experiências, os jovens abduzidos frequentemente possuem registros parciais dos eventos, sejam fotografias de marcas corporais tiradas imediatamente após a experiência, gravações de áudio de suas primeiras narrativas ainda sob impacto emocional, ou mensagens de texto enviadas a amigos durante ou logo após o incidente. Tais registros contemporâneos ao evento proporcionam um material valioso para análise, reduzindo a dependência exclusiva de memórias retrospectivas que podem ser contaminadas por informações posteriores. As redes sociais têm exercido um papel duplo nos relatos contemporâneos. Por um lado, facilitam a rápida disseminação de experiências e a formação de comunidades de apoio, reduzindo o isolamento tradicionalmente associado aos abduzidos. Por outro lado, a exposição constante a conteúdos relacionados a OVNIs e extraterrestres potencialmente influencia a forma como as experiências são interpretadas e relatadas. A psicóloga doutora Vanessa Martins, especializada em experiências anômalas entre adolescentes e jovens adultos, observa que o repertório simbólico disponível para interpretar estas vivências extraordinárias é agora global e instantâneo, não mais limitado por referências culturais locais. Sua pesquisa com 48 jovens que relataram abduções entre 2018 e 2022 identificou padrões de narrativa que incorporam elementos de produções culturais populares, como séries de streaming e conteúdos virais. Embora os elementos centrais das experiências, sensação de paralisia, exames físicos invasivos, comunicação telepática, permaneçam notavelmente consistentes com relatos de gerações anteriores. Esta continuidade nos elementos fundamentais, mesmo com variações nas molduras interpretativas, sugere que o fenômeno subjacente, seja qual for sua natureza última, mantém características estáveis que transcendem influências culturais transitórias. Iniciativas de divulgação e pesquisa ufológica. O Brasil possui um ecossistema vibrante e diversificado de organizações dedicadas ao estudo e divulgação da ufologia, incluindo o fenômeno das abduções. Simpósios e congressos regulares constituem importantes fóruns de intercâmbio de informações e debate.
O Congresso Brasileiro de Ufologia, realizado anualmente desde 1997, reúne pesquisadores nacionais e internacionais para a apresentação de casos, metodologias investigativas e análises teóricas. Este evento, que atrai regularmente mais de 500 participantes, tem servido como plataforma para a primeira apresentação pública de muitos casos significativos de abdução. O Simpósio Brasileiro de Ufologia Científica, com enfoque mais acadêmico, promove a integração entre pesquisadores independentes e cientistas de instituições formais, buscando estabelecer protocolos metodológicos mais rigorosos para a investigação do fenômeno. Comunidades organizadas em torno do tema florescem em diversas regiões do país. A Rede Brasileira de Ufologia, RBU, mantém núcleos ativos em 17 estados, coordenando investigações locais e compartilhando recursos e metodologias. O Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas do Ceará, GUCP, desenvolveu um trabalho particularmente significativo na região de Quixadá, documentando sistematicamente relatos e realizando vigilâncias noturnas em áreas de alta incidência de avistamentos. A Sociedade de Estudos Extraterrestres, SOCSEX, no Rio Grande do Sul, destacou-se pela criação de um extenso arquivo audiovisual de depoimentos de testemunhas, incluindo mais de 200 entrevistas com supostos abduzidos. Estas organizações, majoritariamente compostas por voluntários, compensam a limitação de recursos com dedicação e conhecimento detalhado de suas regiões. Publicações especializadas desempenham papel crucial na disseminação de informações e manutenção da memória ufológica brasileira. A revista UFO, publicada ininterruptamente desde 1988, constitui o maior periódico sobre o tema na América Latina, com circulação mensal que já alcançou 35 mil exemplares. O jornal digital Portal Fenômenos Aéreos e o boletim Vigilância Ufológica especializam-se na rápida divulgação de casos recentes, complementando publicações mais analíticas, como os Cadernos de Ufologia Brasileira, editados pela Universidade Federal de Pelotas, que apresentam análises acadêmicas interdisciplinares sobre casos selecionados. A participação de especialistas internacionais tem enriquecido significativamente o campo da ufologia brasileira. Pesquisadores como Stanton Friedman, Linda Moulton Howe, David Hopkins e David Jacobs realizaram investigações no Brasil e mantêm colaborações com grupos nacionais. O Mutual UFO Network, MUFON, estabeleceu em 2012 sua seção brasileira, que atualmente conta com mais de 80 investigadores treinados em seu protocolo internacional. A organização italiana Centro Italiano Studi Ufologici, TISO, mantém um programa específico de cooperação para análise de casos de abdução brasileiros e italianos, buscando padrões transculturais. Estas parcerias internacionais têm contribuído para a sofisticação metodológica da ufologia brasileira, introduzindo protocolos de investigação padronizados e facilitando análises comparativas entre casos nacionais e internacionais. Particularmente significativa tem sido a colaboração com o programa CAIPAN, Collecte e Análise das Informações sobre Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados, do CNES francês, que ofereceu treinamento a pesquisadores brasileiros em métodos de análise fotográfica avançada e investigação de campo padronizada. Reflexões. O que sabemos e a que perguntas persistem? Após mais de 70 anos de investigação sistemática do fenômeno das abduções no Brasil, o estado atual do conhecimento representa uma complexa tapeçaria de certezas parciais e questões persistentes. Entre os elementos bem estabelecidos está a consistência fenomenológica dos relatos. O núcleo central das experiências descritas mantém notável coerência através de décadas, regiões geográficas e contextos socioculturais. Esta consistência transcultural sugere um fenômeno subjacente estável, seja ele de origem extraterrestre, psicológica ou alguma combinação de fatores ainda não completamente compreendida. A realidade do impacto psicológico sobre os envolvidos está igualmente bem documentada, com estudos longitudinais demonstrando alterações significativas e duradouras em personalidade, sistema de crenças e funcionamento psicossocial após as supostas experiências de abdução. Os limites do conhecimento científico atual se manifestam em múltiplas dimensões do fenômeno.
A ausência de evidências físicas incontestáveis permanece como um desafio fundamental para a aceitação científica mainstream da hipótese extraterrestre. Embora existam casos com marcas corporais, alterações no solo e outros indícios físicos, estes raramente atendem aos rigorosos critérios de exclusividade causal exigidos pelo método científico, ou seja, a capacidade de demonstrar que tais evidências só poderiam resultar de intervenção não humana. A natureza aparentemente elusiva do fenômeno, que consistentemente evita produzir provas definitivas, constitui em si um aspecto intrigante, que alguns pesquisadores interpretam como indicativo de uma intencionalidade por trás das manifestações. Questões fundamentais permanecem em aberto na investigação das abduções. A principal delas refere-se à natureza última do fenômeno. Representam estas experiências contatos genuínos com inteligências não humanas? Manifestações de processos psicológicos ainda não completamente compreendidos, ou alguma complexa interação entre fatores físicos e psíquicos. A hipótese da Terra rara, que sugere que a Terra pode ser um planeta de